Novamente, estamos juntos para o livro Reportagens de Além Túmulo, Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos ver a história que Humberto de Campos nos traz: Espíritos Protetores. Jehu, elevada entidade de uma das mais belas regiões da vida espiritual, foi chamado pelo caricioso apelo de um nobre mensageiro da verdade e do bem que lhe falou nestes termos. Uma das almas a que te vens devoltando particularmente, de há muitos séculos, vai agora ressurgir nas tarefas da reencarnação sobre a Terra. Seus destinos foram agravados de muito em virtude das quedas a que se condenou pela ausência de qualquer vigilância, mas o Senhor da vida concedeu-lhe nova oportunidade de resgate e elevação. Jehu sorriu e exclamou, denunciando sublimes esperanças: É Laio? Sim, replicou o generoso mentor, ele mesmo, que noutras eras te foi tão amado na Etrúria. Entendendo as tuas rogativas, permite Jesus que lhe seja o guardião desvelado através de seus futuros caminhos. Ouve, Jehu, serás o seu companheiro constante e invisível. Poderás inspirar-lhe pensamentos retificadores, cooperar em suas realizações proveitosas, auxiliando-o em nome de Deus. Mas não esqueças que tua tarefa é de guardar e proteger, nunca de arrebentar o coração do teu tutelado das experiências próprias, dentro do livre-arbítrio espiritual, a fim de que construa suas estradas para o Altíssimo com as suas próprias mãos. Jehu agradeceu a dádiva, derramando lágrimas de reconhecimento. Com que elevo pensou nas possibilidades de aconchegar no seio aquele ser amado que havia tanto tempo se lhe perdera no caminho. Laio lhe fora filho idolatrado na paisagem longínqua. É certo que não lhe compreendera a afeição na recuada existência. Desviava-se das sendas retas quando ele mais esperava de sua mocidade e inteligência. Seu coração carinhoso, porém, preferia ver no fato um incidente que o tempo se encarregaria de eliminar. Agora, tomá-lo-ia de novo nos braços fortes e o reconduziria à casa de Deus. Suportaria corajosamente por ele a pesada atmosfera, fluidos materiais. Toleraria de bom grado os contrastes da terra. Todos os sofrimentos eventuais seriam poucos, pois acabava de alcançar a oportunidade de erguer, dentre as dores humanas, um irmão muito amado, que fora seu filho inesquecível. O generoso amigo espiritual atravessou as paisagens maravilhosas que os separavam do ambiente terrestre. Ficaram para trás os seus passos, os jardins suspensos, repletos de flores de luz. As melodias das regiões venturosas distanciavam-se-lhe dos ouvidos. Esperançoso, desassombrado, o solícito emissário penetrou a atmosfera terrestre, achou-se diante de um leito confortável, onde se identificava com o recém-nascido pelo seu brando choramingar. Os espíritos amigos, encarregados de velar pela transição daquele nascimento, entregaram-lhe o pequenino, que Jehu beijou, tomado de profunda emoção, apertando-o de encontro ao peito afetuoso. E era de observar-se daí em diante o devotamento com que o guardião se empenhou na tarefa de amparar a débil criança. Sustentou de instante em instante o espírito maternal, solucionando de maneira indireta difíceis problemas orgânicos, para que não lhe faltasse os recursos da paz nos primeiros tempos que o inocentinho humano. E Jehu ensinou-lhe a soletrar as primeiras palavras, reajustando-lhe as possibilidades de usar novamente a linguagem terrestre. Velou-lhe os sonos, colocou a salvo das vibrações perniciosas do invisível, guiou-lhe os primeiros movimentos dos pés. O generoso protetor nada esqueceu, e foi com lágrimas de emoção que o inspirou ao coração materno as necessidades da prece para a idolatrada criancinha. Depois das mãos postas para pronunciar o nome de Deus, o amigo desvelado acompanhou-o à escola a fim de restituir-lhe sobre as bênçãos do Cristo a luz do raciocínio. Jehu não cabia em si de contentamento e esperança.
Quando Laio se abeirou da mocidade, então, a perspectiva dos sentimentos transformou-se. De alma aflita, observou que o tutelado regressava aos mesmos erros dos outros tempos, na recapitulação das experiências necessárias. Subtraía-se agora à vigilância afetuosa dos pais, inventava pretextos desconcertantes e, por mais que ouvisse as advertências preciosas e doces do mentor espiritual, no santuário da consciência, entregava-se vencido ao conselheiro de rua, caindo miseravelmente nas estações do vício. Se Geru lhe apontava o trabalho com recurso de elevação, Laio queria facilidades criminosas. Se altivava providências da virtude, o fraco rapaz desejava dinheiro com que se desvencilhasse dos esforços indispensáveis e justos. Entre sacrifícios e dores ásperas, o prestimoso guardião viu gastar, em prazeres condenáveis, todas as economias do suor paternal, assistindo aos derradeiros instantes de sua mãe que partia da terra, ferida pela ingratidão filial. Laio relegara todos os deveres santos ao abandono, entregando-se à ociosidade destruidora. Não obstante os cuidados do mentor carinhoso, procurou o álcool, o jogo, a sífilis, que lhe sitiaram a existência consagrada por ele ao desperdício. O dedicado amigo, entretanto, não desanimava. Após o esgotamento dos recursos paternos, Geru cooperou junto a companheiros prestigiosos para que o tutelado alcançasse trabalho. Embora contrafeito, subtraindo-se quando possível ao cumprimento das obrigações, Laio tornou-se auxiliar de uma empresa honesta, que às ocultas era objeto das suas críticas escarnecedoras. Quem se habitua à ociosidade criminosa costuma caluniar os bens do espírito e de serviço. De nada valiam os conselhos do guardião, que lhe falava, solícito, nos mais profundos recessos do ser. Daí a pouco tempo, menos por amor do que por necessidade, Laio buscou uma companheira. Casou-se, mas no desregramento que lhe entregava de muito tempo, não encontrou o matrimônio senão sensações efêmeras, que terminavam em poucas semanas, com uma potencialidade de um fósforo que se apaga em alguns segundos. Geru, no entanto, alimentou a esperança de que talvez a união conjugal lhe proporcionasse oportunidade para ser convenientemente ou não. Isso, todavia, não aconteceu. O tutelado não sabia tratar a esposa, senão entre desconfianças e atitudes violentas. Sua casa era uma seção do mundo inferior a que se havia confiado seus ideais. Recebendo 3 filhinhos para o jardim do lar, muito cedo lhes inoculava no coração as sementes do vício, segregando-os num egoísmo cruel. Quando viu o infeliz envenenando outras almas que chegavam pela bondade infinita de Deus para sua santa oportunidade de serviços novos, Jeú sentiu-se desolado, reconhecendo que não poderia prosseguir sozinho naquela tarefa. Solicitou o socorro dos anjos das necessidades. Esses mensageiros de educação espiritual lhe atenderam atenciosamente aos rogos, começando por alijar o tutelado do emprego, em que obtinha o pão cotidiano. Entretanto, em lugar de melhorar-se com a experiência, buscando meditar como convinha, Laio internou-se por uma rede de mentiras, fazendo-se de vítima para recorrer às leis humanas e ferir as mãos de antigos benfeitores. Acusou pessoas inocentes, exigiu indenizações descabidas, tornou-se odioso aos amigos de outros tempos. Geru foi então mais longe, pedindo providência aos anjos que se incumbissem do serviço das moléstias úteis, os quais o auxiliaram de pronto, conduzindo Laio ao aposento da enfermidade reparadora, a fim de que o mísero pudesse sentir na indigência da condição humana e na generosa paternidade do Altíssimo aquele homem rebelde. Contudo, pareceu piorar 100%. Tornou-se irracível e insolente. Abominava o nome de Deus, sujava a boca com inúmeras blasfêmias. Foram necessários verdadeiros prodígios de paciência para que Geru lhe lavasse do cérebro esfogueado e caprichoso os propósitos de suicídio. Foi aí que, desalentado,
Quanto aos recursos postos em prática, o bondoso guardião implorou aos bons ofícios dos anjos, que se encarregavam dos trabalhos na velhice prematura. Os novos emissários rodearam Laio com atenção. Amoleceram-lhe as células orgânicas, subtraíram-lhe do rosto a expressão de firmeza e resistência, alvejaram-lhe os cabelos, enrugaram-lhe o semblante. No entanto, o infeliz não cedeu. Preferia ser criança, ridícula nas aparências de um velho, e entrar em acordo com o programa da sabedoria divina a favor de si mesmo. Enquanto blasfemava, seu amigo orava, desdobrava esforços incessantes. Enquanto praticava loucuras, o guardião duplicava sacrifícios e esperanças. O tempo passava célere, mas um dia o anjo da morte veio espontaneamente ao grande duelo e falou com doçura. Jehu, chegou a ocasião da tua retirada. O generoso mentor abafou as lágrimas de angustiosa surpresa. Fixou o mensageiro com os olhos doridos e súplices, e o outro, no entanto, continuou. Não interceda por mais tempo. Laio agora me pertence. Condizulo-ei pelos domínios, mas podes rogar a Deus que o teu tutelado recomece, mais tarde, outra vez. Terminava a grande partida. A morte decidida, no efeito, pelos seus poderes transformadores, enquanto o guardião recolhia, entre lágrimas, o tesouro das suas esperanças imortais. E grafando essa história, lembro-me de quase todos os espíritos encarnados têm algum traço de Laio, ao passo que todos os espíritos protetores têm consigo os desvelos e os sacrifícios de Jehu. Meus amigos, em que lugar nós estamos? Que atitude nós temos? Nós ouvimos os nossos protetores? Ou nós andamos de erro em erro? Vamos fazer uma análise das nossas atitudes e ver se estamos honrando a dedicação que o nosso espírito protetor nos dedica. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência dessas maravilhosas histórias. Até mais.